o desmame de Joaquim aconteceu. Hoje eu vou contar pra vocês como foi esse meu processo de desmame com o Joaquim, como foi aqui em casa, como foi que eu fiz, dar umas dicas também de como vocês podem fazer aí na casa de vocês. Eu sei que tem muita mãe que tá passando por esse processo de desmame, né? Então, quanto mais dica, melhor. De amamentação com o Joaquim foi tranquilo desde o início da maternidade. Eu nunca sofri, meu peito nunca chegou a ficar ferido. Desde o início ele sempre teve uma pega correta, né? Não sei, eu estudei muito pra isso, pra acontecer de fato essa pega correta, pra eu não sofrer justamente dores, peito feridos, né, na amamentação. Então eu não tenho que reclamar da amamentação. Eu sempre falei, quando o Joaquim fizer 2 aninhos, eu inicio o processo de desmame. Não sabia que ia ser tão rápido, porque com apenas 3 dias, Joaquim desmamou, não pedia mais pra mamar. Foi super simples, super tranquilo pra ele. Pra mim, o peso psicológico, eu sofria, minha gente, eu sofri. Eu tava no mercado e de repente eu pensava assim, vai ser a última vez que Joaquim vai mamar. Quando eu pensava isso, eu começava a chorar onde eu estivesse. Eu começava a chorar porque aquela ali tinha sido a última vez que Joaquim ia mamar. E isso acabava comigo. Eu me sentia uma péssima pessoa, me sentia uma péssima mãe. Só que também vem a questão de que Joaquim completou 2 aninhos e agora ele precisa ser mais independente. Querendo ou não, ele tem que ter a própria independência dele. Eu posso ir numa loja e Joaquim vai estar em casa com outras pessoas, vai comer, não vai ficar apegado ao peito. Porque o peito, né, a partir dos 2 aninhos, eu creio que o peito é mais consolo do que a própria fome, porque eles estão comendo outras coisas. Não vai mais mamar para encher a barriga, ele tem que comer e se alimentar bem. Graças a Deus, a alimentação dele melhorou bastante depois do desmame. Eu sempre tentei fazer o desmame noturno com o Joaquim. Desde o início eu sempre tentei, porque eu sabia que o mamar atrapalhava o sono dele. Só que eu também nunca consegui fazer o desmame noturno, porque Joaquim ele não tomava leite, não tomava nada, porque ele tinha intolerância à lactose. Aí isso complicava mais. Graças a Deus, depois de um tempo, a intolerância dele passou. E ele começou a aceitar leitinho normal na mamadeira. Foi quando eu iniciei o desmame noturno. Mesmo assim, sem resultado. Ele acordava e pedia o leite da mamadeira. Eu nunca dormia a noite inteira, né? Outro benefício do desmame, Joaquim dorme a noite inteira agora. Ele vai dormir mais ou menos umas 8h30 da noite e acorda no outro dia, umas 6 horas mais ou menos, que é quando ele pede o leite da mamadeira. Eu dou o leitinho, ele ainda estende mais um pouquinho, dorme até umas 7 horas, 7h30 mais ou menos. Eu decidi tirar o mamar de Joaquim agora com 2 aninhos, porque na minha cabeça, quanto mais velho ficar, mais complicado é de tirar. Não sei se funciona dessa maneira, mas na minha cabeça eu dizia sempre assim, eu nunca tentei tirar antes. E eu sempre dizia assim, quando ele completar 2 aninhos, eu vou lá e vou tirar o mamar. E foi assim que aconteceu, graças a Deus. Com 3 dias, tchau mamar. Foi super tranquilo. O que eu deixo de dica pra vocês foi o que aconteceu aqui comigo e eu vou passar pra vocês como uma dica. Vocês vão iniciar reduzindo as mamadas. Vamos supor, se ele mama aí em livre demanda, que era o caso de Joaquim, mamava em livre demanda, uma semaninha antes, mais ou menos, eu comecei a dar uma reduzida nas mamadas, sem iniciar de fato o desmame. Mas eu comecei a reduzir as mamadas. Como eu fazia isso? Como eu sabia a hora que Joaquim ia pedir pra mamar, eu já oferecia alguma coisa pra ele comer. E quando ele pedia pra mamar, eu dava o peito tranquilamente, só que ele não mamava de fato. Ele dava uma bocadinha assim, como se ele estivesse mamando, mas ele não estava mamando de fato, porque ele já estava com a barriga cheia, então ele não chegava a mamar. Então isso eu fui fazendo mais ou menos uma semana antes de iniciar o desmame, porque Joaquim tinha livre demanda e ele mamava muito. Então eu comecei a reduzir as mamadas, super tranquilo. Eu dava algo antes da mamada, quando ele pediu mamar, eu dava tranquilo, sem negar, sem nada. No dia que eu disse, de fato, eu vou iniciar o desmame, quando ele acordou, eu dei o mamar normal, ele mamou, super tranquilo. Continuou a rotina normal dele da manhã, né? Foi pra escola. Quando chegou da escola, já comecei o processo. Antes dele pedir pra mamar, eu já fui oferecendo alguma coisa pra ele comer. Já fui oferecendo aqui, oferecendo ali. Na hora de dormir, que é o mais complicado, é a hora de dormir. Eu fiz de tudo. Eu peguei boneco, eu peguei carrinho, eu fiquei brincando na cama com ele deitado. Vamos botar os bonecos pra dormir, vamos botar os carrinhos pra dormir, pra ele não lembrar do mamar. Até porque ele já tinha tomado o leitinho na mamadeira. Então eu tava super tranquila, né? E ele dormiu sem pedir pra mamar. Eu fiz ponto positivo pra mim. E eu ficava contando assim, já faz 6 horas que ele não mamou, já faz 8 horas que ele não mamou. Aí teve um dia, né, já faz 12 horas que ele não mamou, que foi do primeiro dia para o segundo. No primeiro dia eu lembro que eu dei o mamar logo de início e eu só vim dar mamar de novo a ele no finalzinho da noite. Porque quando ele pediu, eu dei a janta, tudinho, tentei tapear aqui, tapear ali, mas ele pediu e ele insistiu. Eu não nego, não negue o mamar. Ele insistiu, você ofereceu uma coisa, ofereceu outra. Ele bateu o pé e disse, eu quero mamar.
pode dar tranquilo, porque vai ser sem estresse pra você e sem estresse pra ele. E é bom porque alivia o seio também. O meu seio já tava duro, porque já fazia muito tempo, né, que ele tava sem mamar. Eu fui lá, dei tranquilo o mamar pra ele dormir. O próximo passo era o quê? Não dar o mamar quando ele acordasse pela manhã. Porque se eu já tinha passado 12 horas sem mamar, a intenção era que eu conseguisse ou 12 horas novamente ou mais que 12 horas. E foi assim que aconteceu. Quando ele acordou, eu já peguei ele da cama, já saí do quarto rapidamente para ele não lembrar, para ele não pedir. Já comecei a rotina da manhã de fato. Peguei ele para a escola. Quando ele chegou da escola, já começa de novo. Vai brincar e vai tapear. Eu usei também o quê? Coisas que eu não costumo oferecer sempre. Que é o quê? Pirulito, salgadinho, Danone. Essas coisinhas foram essenciais também pra tirar. Por quê? Quando ele pedia, vamos supor, ele fazia assim, ó. Mamãe, mamar. Aí eu fazia, ô mamãe, tu quer um pirulito? Tem um pirulito lá dentro. Desse jeito. Tem um pirulito lá dentro, tu quer? Eu não negava o mamar. Preste atenção, eu não negava. Ele pedia pra mamar, só que eu dizia, tem um pirulito lá dentro, tu quer um pirulito? E eu vinha, pegava o pirulito e já esquecia completamente do mamar. Porque a intenção é essa, a gente fazer eles esquecerem, tá entendendo? E não negar pra eles sofrerem com aquilo. É simplesmente eles passarem tanto tempo sem mamar que daqui a pouco eles não vão precisar mais de mamar. Quando eu acordava à tarde, que era a hora do lanchinho, ele sempre quer aquele aconchegozinho que é o mamar, né? E eu já... Quando ele acordava, eu já pegava ele da cama rapidamente, saía do quarto e já oferecia alguma besteirinha que ele gostava. Aí, ó, mamãe, tem Danone aqui, tu quer Danone? Ele não costuma comer aqueles Danones rosinhas ou aqueles de chocolate, ele não costuma comer isso. Então, pra ele é uma coisa diferente. E ele já ia comer e esquecia completamente do mamar. E foi assim. O primeiro dia eu consegui, né, 12 horas. Aí no segundo dia, que eu achava que ia conseguir mais 12 horas, eu consegui o dia inteiro. E foi aí que começou o meu chororô. Eu não gosto nem de falar. Mas eu vou me controlar porque já faz 3 meses. Nos primeiros dias eu não conseguia falar de jeito nenhum, porque eu já tava chorando. Mas agora eu vou conseguir falar sem chorar. Foi onde começou o meu sofrimento, porque eu pensava assim, aquele dia foi a última vez que Joaquim mamou. Porque se já faz um dia que ele não mama mais, eu vou segurar agora e não vou dar mais. Então aquela vez foi a última vez. E sempre que eu pensava nisso, eu chorava. Mas foi isso, o primeiro dia foi super simples, foram apenas 12 horas, eu peguei, dei o seio novamente, aliviou, foi bom que aliviou. No segundo dia já passou 24 horas e ele não pediu mais pra mamar. Aí foi quando eu disse, pronto, se ele pedir pra mamar agora, eu vou fazer de tudo, mas eu não vou dar mais, porque já faz mais de 24 horas que ele não mama. E simplesmente Joaquim ia esquecendo. E quando ele dizia assim, mamar, mamãe, mamar, só por costume, ele dizia, mamar, mamãe, mamar. Eu pegava ele no colo, pegava ele no braço, dava beijo, dava carinho, um abraço, mostrava que eu tava ali, mostrava a minha presença, mas não o peito. E se ele insistisse, que não foi o que aconteceu, mas às vezes ele insistia um pouquinho, quando ele viu o priminho dele mesmo mamando, ele insistia um pouquinho mais, aí eu já levantava, já ia passear, para ele não sentir aquela falta. Então foi muito tranquilo, com 3 dias ele não pedia mais pra mamar. Com relação à dor física, como uma semana eu tinha começado já a tirar algumas mamadas, que ele sempre mamava, então automaticamente o peito ele já ia meio que acostumando. E como do primeiro dia para o segundo passou 12 horas de intervalo e eu dei a mamada, já aliviou também o peito, mas no segundo dia o peito ficou muito grandão, muito duro. O que eu fazia? Eu tenho uma bombinha e eu tirava bem pouquinho leite, tirava um pouquinho leite de um lado do outro, só pra sentir mesmo que ele tinha amolecido um pouquinho. É incrível, você sente que não dói mais. Vamos supor, tá dolorido, depois que você tira um pouquinho só, não dói mais. Tirou o leite do peito, coloca a compressa de água fria. Eu ficava lá só um pouquinho assim, pronto, depois passou. Não chegou a doer, não chegou a empedrar. Eu fazia massagem também no banho, já pra não sentir dor, né? Pra não chegar ao ponto de empedrar o leite. Pronto, o físico foi isso. O que mais doeu em mim foi o meu psicológico, né? Foi o que eu mais sofri, de saber que ali ia encerrar o ciclo e acabou tudo. E nunca mais ia ter aquilo, então o que eu mais sofri foi o psicológico. Mas graças a Deus deu tudo certo, foi muito rápido, foi sem sofrimento pra ele, que era o que eu mais queria, era que tivesse sido sem sofrimento pra ele. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Veio muitos benefícios, eu consigo enxergar os benefícios na alimentação, no sono, que era o que eu mais sonhava na minha vida, era Joaquim dormir a noite inteira. E hoje tem isso. No final de semana passado ele dormiu na casa da minha mãe, vocês têm noção? Ah, Joaquim dormiu longe de mim. Graças ao desmame, que é possível por conta do desmame, né? Então, mamães, se vocês estão nessa luta também, sintam-se abraçadas, é assim mesmo, vai passar. Com relação ao psicológico, depois vocês vão superar. Acreditem em mim, tem outras maneiras da gente dar carinho, da gente dar amor. Pega teu filho, abraça, beija, diz assim, ó, mamãe tá aqui, mamãe dá colo, mamãe dá carinho. Joaquim já entende isso, entende muito bem. Eu sempre digo a ele, ó, mamãe tá aqui, vem pro colo de mamãe dá abraço, mamãe dá carinho. Eu sempre fico falando essas coisas, porque ele não tem mais o mamá dele, mas a mãe dele, o amor continuou
mesmo jeito. Eu chego e me arrepio, porque a gente tem um amor muito grande pelo filho da gente, né? Se vocês estão realmente nesse processo de desmame, sintam-se seguras, vai dar certo, não desistam, porque se desistir vai ser pior pra criança e pior pra você também. Então, o conselho que eu dou é, quem tem que estar pronta é você. A sua criança, ela já tá pronta. Se ela tá se alimentando bem, se ela não tá doente, e se ela tem você pra dar carinho, um amor, brincar e dar aconchego de outras formas, sua criança já tá pronta. Então, quem tem que estar pronta de fato é você. Eu sempre vou falar isso, quem tem que estar pronta é a mãe. Porque o psicológico aqui, ó, é o nosso. A criança, ela nem liga. Ela não liga nem pra mamar mais quando a mãe está demonstrando amor de outras maneiras. Só vai trazer benefício para o seu filho. Foquem nisso, é benefício para a vida dele. Vocês já escutando os passarinhos, né? É assim mesmo. Vida de mãe. Enquanto o Joaquim tá dormindo, eu já vim gravar aqui o nosso relato pra vocês. Se vocês gostaram da nossa experiência do desmame, clique em curtir pra me ajudar. Segue aqui o canal, que eu vou trazer mais experiências pra vocês. Tem o relato da chupeta também. Eu usei a chupeta pra me ajudar no desmame, né? Que eu não sou boba nem nada. Então, o que acontece? Joaquim ficou mais viciado na chupeta. Um mês depois do desmame, eu fiz o deschupete. Eu tirei a chupeta de Joaquim também. Joaquim já não chupa mais chupeta. E vai ser um dos próximos vídeos do canal. Só tô arrumando um tempinho pra editar e vou postar aqui pra vocês, que tem dicas maravilhosas de como tirar a chupeta da criança. Detalhe, foram 3 dias também pra tirar a chupeta da sem sofrimento, sem choro, sem nada. Me fala aqui nos comentários qual a idade do teu filho e se você também já vai iniciar o desmame. Se precisar de alguma informação, me pergunta aqui que eu tô aqui pra te responder e te ajudar, tá bom? Então clica no botãozinho de gostei, clica também aqui pra se inscrever no canal e ver esse vídeo de como tirar a chupeta, tá? Espero você aqui. Beijos, estamos juntas!